vocês? Espero que sim, porque comigo está ótimo. Mais um dia, mais uma aula. E hoje nós estamos na aula de número 3. Nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Meu bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que você vai tirar esse tempo para aprender um pouco mais da palavra de Deus, mas é com prazer, alegria e gratidão que eu trago para você algo novo, algo inovador, algo que vai fazer com que a tua espiritualidade esteja alicerçada naquele que é todo poderoso, o nosso Deus, Senhor dos Exércitos. Eu convido você a pegar sua Bíblia. Pega sua Bíblia à mão, tenha ela aí, traga assim, ó, no teu peito e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Pai de amor e de graça, obrigado por este momento no qual vamos meditar na tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha nos dar discernimento e entendimento para que possamos colocar em prática o que vamos aprender. Em nome de Jesus, amém. Em especial, eu quero agradecer quem compartilhou, quem mandou o vídeo, quem mandou o link do grupo, quem esteve participando desse chamado. Saiba que você está cumprindo o ID de Jesus. Saiba que você está colaborando para o reino dos céus. E isso é de suma importância. Meu forte abraço para você e que Deus possa te recompensar em nome de Jesus. Olha, graças às tecnologias, né, as novas tecnologias, nós não fazemos uso mais de cartas, né? Quem aqui no tempo antigo recebia cartas? Eu mandei cartas e eu recebi muitas cartas. Eu tenho cartas guardadas até hoje, de 1900 e bolinha. Você já teve esse privilégio? Naquele tempo de cartas, eu acredito que era mais emocionante, porque hoje você recebe uma mensagem instantânea pelas redes sociais e você às vezes até tira a notificação e quando vai ver, olha, mas não tem a mesma empolgação, não tem o mesmo sentimento que tínhamos antigamente quando recebíamos uma mensagem, uma carta. E eu lembro que quando o rapaz dos Correios chegava, batia na porta ali todo amarelinho, né, com aquele uniforme, trazendo uma carta, trazendo uma novidade, meu Deus do céu, que felicidade! Aquela carta era aberta assim, com tanto cuidado, com tanto apreço, e cada palavra, nossa, quantas vezes alguém nos escrevia, ou nós mesmos escrevíamos, né, e com lágrimas, e caíam gotas no papel e ficava marcado. Enfim, é maravilhoso receber uma carta, né? E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre as cartas enviadas às 7 igrejas. Eu não sou muito boa em historicidade, tá? Eu não sou muito boa em filosofar na parte histórica do contexto, mas eu vou tentar trazer para vocês da melhor maneira possível, para que vocês entendam o objetivo dessas cartas enviadas às 7 igrejas e o que nós podemos trazer e contextualizar para o nosso dia de hoje. João, inspirado, né, pelo Espírito Santo de Deus, ele teve visões, ele teve inclinações que o levaram a ver, ouvir, sentir e registrar, como já foi dito na última aula, algumas coisas que foram endereçadas para 7 igrejas. Nós precisamos entender que, apesar de ter sido escrita naquele tempo na Ásia Menor, para as igrejas da Ásia Menor, refere-se a todas as igrejas do mundo inteiro em sua atualidade. Então nós não referenciamos somente aquelas igrejas, mas nós trazemos para a nossa realidade hoje, ok? Então, a primeira pergunta é: quem foram os destinatários da mensagem de Jesus no Apocalipse? Quem pediu para que João escrevesse foi Jesus, e através do Espírito Santo de Deus, ele pôde então fazer registro, tomar nota do que o Senhor Jesus o orientava. Deixa eu só mudar um pouquinho aqui a câmera. Aí, agora melhorou. Ou seja, ele estava sob a orientação do Espírito Santo de Deus.
E Jesus pediu para que João registrasse nessas cartas algumas pontuações. É interessante que nestas cartas tinham 6 tipos ela foi confeccionada numa estrutura que compreende 6 tipologias. E eu vou estar falando para vocês um pouco dessas tipologias. Primeiro, ela tem o destinatário. Para quem foi endereçada, você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Então foi endereçada, já vou adiantar, tá? As igrejas. Então tinha o destinatário, né? Agora, é importante nós observarmos que ela tem uma estrutura de construção. E essa estrutura, ela diz assim, estas coisas diz, né? Diz quem? Quem é que diz? Jesus. Mas em todas as cartas, em cada uma delas, tem uma característica diferente. Você pode pegar a sua Bíblia e fazer essas leituras, percorrer por todas as cartas. Eu vou dar aqui alguns pitacos, tá bom? Olha, a igreja de Éfeso fala que Jesus era aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Para a igreja de Esmirna, Jesus foi descrito como o primeiro e o último que esteve morto e voltou a viver. Para a igreja de Pérgamo, era aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. É interessante nós observarmos que para cada igreja tem uma descrição específica de quem está endereçando, de quem está enviando essa carta, que é Jesus, mediante a condição daquela igreja. Por exemplo, a igreja de Pérgamo, por que foi descrito Jesus como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes? Porque era uma igreja que vivia um período de contenda entre os irmãos, fofoca, falação, um blasfemando o outro. E então, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada, que divide, que separa. Isso aqui é bom, presta, que não é bom, vai para cá. Entendeu? Então, cada característica é relacionada com o período que a igreja vivenciava naquele momento. A igreja de Tiatira, Jesus é descrito como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Ou seja, o bronze, quando ele está no processo de polidez, ele transforma de cor, ele fica vivo, ele fica como fogo, ele fica como algo resplandecente. A igreja de Sardes, Jesus é identificado como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Na igreja de Filadélfia, Jesus na carta é descrito como o santo, verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, aquele que fecha e ninguém abrirá. Glória a Deus. Lá na igreja de Laodiceia, então a carta foi endereçada e descrito Jesus como o Amém, como testemunha fiel, como o verdadeiro, o princípio da criação de Deus. Que maravilha! Então, nós conhecendo um pouco desse contexto, nós podemos trazer para a nossa atualidade, para os nossos dias a dia, como é que estamos nós, enquanto igrejas? Porque essas cartas foram endereçadas para determinadas igrejas. E nós precisamos entender que templo, vou colocar aqui, deixa eu ver. Templo, tá vendo aqui? Templo é onde celebram-se os cultos, onde nós temos os encontros, onde nós temos as reuniões, certo? Agora, deixa eu pegar aqui. Igreja somos eu e você. Essas cartas, elas foram escritas para nós. Essas cartas, elas vêm como um puxão de orelha para nós. Como é que você está aqui, né? Como é que você está se portando? Como você está vivendo? Como é que está a sua vida? E é interessante que nessas cartas, dando continuidade à estrutura, né? Essas cartas, elas trazem um elogio, um alerta, uma promessa, uma convicção, enfim,
Para a igreja de Filadélfia, por exemplo, traz um elogio referente que, apesar de tudo que essa igreja estava vivendo, ela não negou a Deus. Apesar das tribulações, das dificuldades, não negou ao Deus verdadeiro. Agora, tem um conselho também para cada uma das igrejas. Eu estou falando assim resumido porque o nosso tempo é curto, tá? Mas pega a sua Bíblia e faça a leitura para você se contextualizar. E já a gente vai ter mais referências bíblicas aqui. O conselho foi dado em cada uma das cartas. E olha que conselho maravilhoso foi dado, por exemplo, a Sardes. A igreja de Sardes: conserva o que tens. Você tem conservado o que você tem ganhado da parte de Deus para a tua vida? Um outro conselho que foi dado à igreja de Pérgamo: arrependa-te, converta-te dos teus maus caminhos, dos teus maus desígnios. Eita, que maravilha! Um chamado a ouvir. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? São características inerentes às cartas escritas, né? Usadas pela mão de João, mas que foi Jesus que as endereçou às igrejas, que somos nós. E nós precisamos nos atentar a essas orientações. E é incrível que você vai perceber que o número 7, ele é presente em todas as cartas. Ele é presente nas cartas, talvez não em todas, mas na maioria, simbolizando a plenitude, a magnitude, a perfeição do nosso Deus em querer nos moldar, em querer moldar o nosso caráter. A nossa grande dificuldade hoje é pegar o livro de Apocalipse, a Bíblia Sagrada em si, abrir ela e ler um versículo lá meio que com as palavras estranhas e não buscarmos entendimento. Hoje, com acesso, como nós falamos no começo, às tecnologias, o doutor e o professor Google pode nos orientar muito bem, mas nós temos preguiça, nós estamos no comodismo, não queremos despender tempo para aprender da palavra de Deus. É muito mais fácil ficar passando o dedo na tela do celular, rolando, até chegar na timeline de alguém que você conhece, ou de um famoso, ou que tem alguma coisa bacana para nos mostrar, do que conhecer a palavra de Deus. Então, que nós possamos despertar, acordar após esse estudo bíblico aqui, que você tenha um renovo espiritual, que você tenha um reacender para a tua vida espiritual. Seguindo adiante, o Apocalipse apresenta 4 séries de 7. Então são 4 períodos que nós vamos estudar, então, nesse nosso decorrer do curso. Nós começamos por 7 igrejas, tá bom? Então, as 7 igrejas, que é do Apocalipse capítulo 1 até o capítulo 3. Então, faça essa leitura aí sobre as 7 igrejas. Nas profecias bíblicas, quanto representa um dia? O quanto lembra que eu falei para vocês que nós iríamos ter muitas simbologias? Você precisa se atentar a isso. Então, quanto equivale um dia na simbologia bíblica? Vai lá em Números, capítulo 14, versículo 34. Essa eu quero ver, hein? Responde aí. Eu acho que depois eu vou até deixar o grupo aberto para ver se vocês estão pegando essa questão das simbologias, né? As águas, o ano, o dragão. Vamos lá ver. Em certas profecias aplica-se o princípio dia-ano, em que um dia corresponde a um ano. Leia também Ezequiel capítulo 4, versículos 6 e 7. Que período profético é incluído na mensagem à igreja de Esmirna? Vamos ler lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, para nós termos desta resposta. Em certas profecias, então, como eu já disse, aplica-se aí dia e ano. Então, você vai conseguir compreender, fazendo essas leituras bíblicas, do que se refere dia, ano, quando está escrito na Bíblia em termos proféticos, tá? Nós não podemos confundir
quando não é profético, porque quando não é profético tem lá dia, é dia, né? Por exemplo, Deus criou o céu e a terra e viu que era perfeito, criou o dia. Então ali não é uma terminologia profética, senão é um contexto da criação. Agora, quando nós vamos, por exemplo, para o termo profético, nós temos um dia que simboliza um ano. Assim entendemos que os 10 dias de tribulação que está descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, com relação à igreja de Esmirna, é um termo profético que se estendem a uma fase de tribulação entre os anos de 303 a 313, ou seja, 10 anos, e não são 10 dias, porque é profético. Isso aconteceu pelo um edito promulgado pelo imperador Diocleciano, que levantou uma forte onda de perseguição contra os cristãos daquela época que vivenciaram na igreja de Esmirna. E o mais interessante de tudo isso é nós contextualizarmos para os dias de hoje, onde muitos cristãos sofrem perseguição por causa da palavra de Deus. No Brasil não, porque nós somos liberais, né? Mas em muitos outros países, em outros continentes, homens e mulheres são oprimidos, sofrem porque não podem falar do amor de Deus. Qual é a condição espiritual da igreja de Tiatira? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, versículo 20 e 21. Olha, é interessante que a palavra de Deus nos orienta que espiritualmente nós precisamos ser quente ou frio, ou é um ou é outro, porque morno não serve. A condição dessa igreja era uma condição reprovável, abominável aos olhos de Deus. Jesus, ele sentia nojo da condição da igreja de Esmirna. Será que essa é a sua condição hoje? Eu vou na igreja, mas não vou. Eu leio a Bíblia, mas não leio. Eu tô, mas não tô na presença de Deus. Qual é a tua condição hoje espiritual? A mensagem de Tiatira traz como símbolo de sua condição a antiga rainha Jezabel. Abra sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 31, e entenda um pouco este contexto. A Jezabel são atribuídos os pecados de prostituição e ingestão de carnes sacrificadas a ídolos. Isso refere à apostasia do cristianismo, ou seja, aquele recuo, perca, o abandono da fé, dos mandamentos que foram deixados por Deus. Na época, o Papa tomou para si prerrogativas divinas. Então, naquela época, a Igreja Católica, ela tomou para si a autoridade de perdoar pecados, de ouvir como um confessionário, de condenar, de absolver pessoas que tivessem cometido pecados. E isso estava interferindo na igreja de Tiatira. E essa carta de Jesus foi justamente para orientar os que ali estavam, para dar entendimento de como eles deveriam proceder com uma promessa da coroa da vida eterna. Que apelo comovente Cristo faz a quem está espiritualmente morno? Vai lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Jesus aguarda a decisão de cada um. Ele não invade. O seu convite é para jantar ou cear, para conviver, para ter comunhão com Ele. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Sabe, ontem mesmo eu ouvi, nós estávamos conversando em família e eu ouvi uma coisa muito interessante. Às vezes, quando nós falamos de intimidade, devido às dificuldades e distorções da sociedade, quando a gente fala em intimidade, lembramos da parte sexual. Mas com Deus,
Não tem nada a ver com isso. Intimidade é quando você se derrama na presença dele. É quando você dobra os teus joelhos e tem capacidade, tem condições de verdadeiramente se derramar na presença do Deus Criador do céu e da terra, aquele que te sonda, aquele que te conhece. Ter intimidade com Deus é você ter capacidade de se colocar na presença dele e verdadeiramente crer que ele vai te ouvir. Eu te convido a fazer um compromisso hoje, a tomar um compromisso hoje com Deus. Dizer fielmente que estará disposto a ter intimidade com Deus. Sabe por quê? É no particular, é na intimidade com Deus que nós somos transformados e nós somos abençoados. Repita comigo. Entendi que as 7 cartas escritas às 7 igrejas no Apocalipse representam na perspectiva histórica os 7 períodos vividos pela igreja cristã, antes e hoje. Eu me comprometo a aceitar sua mensagem e a atender ao apelo que Jesus Cristo faz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Assim, eu abro meu coração para que ele entre em minha vida e mude o meu ser. Que Deus possa, através do Espírito Santo, tocar a tua vida. Você ser batizado, transformado, renovado, reavivado pela palavra de Deus. Porque esta palavra traz cura, traz libertação, traz o consolo que você precisa para a sua alma. E talvez você que está assistindo esteja renovado e precise e lembre de passar essa mensagem para alguém. Faça isso, porque é Deus te usando para abençoar outras vidas. Eu oro por você. Pai de amor e de graça, obrigado por este estudo maravilhoso, no qual aprendemos que as cartas que foram enviadas lá para as igrejas na Ásia Menor trazem as mensagens que nós precisamos para os dias de hoje. Senhor, que nós estejamos quentes, reavivados pelo Teu Espírito Santo, com o fogo aquecido do Teu Espírito Santo em nosso coração e em nossa mente todos os dias, para que possamos portar as adversidades, crendo que o Senhor tem uma promessa para aqueles que suportarem, para aqueles que perseverarem, da coroa, da vida eterna, do galardão, para estarmos juntos nas mansões celestiais. Em o nome de Jesus, eu te peço, ó Pai, nos conceda a Tua graça constantemente para permanecermos em Tua presença, fazendo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo, cheiro no cangote e até lá.